O segundo turno da eleição presidencial na Argentina está chegando. É domingo, dia 19 de novembro. Pelas pesquisas, a decisão dos argentinos será acirrada ali, feita voto a voto. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor da Universidade Católica de Brasília e da Universidade de São Paulo, também nosso colunista, o professor Gustavo Menon. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal AgroMais. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Professor, antes da gente discorrer um pouquinho sobre alguns pontos aí dessa corrida presidencial, vou perguntar bem direto para o senhor. Qual a sua aposta nesse pleito? Dá para cravar um vencedor ou tá difícil? Difícil pergunta, Felipe. Um difícil exercício de futurologia. Sem dúvidas, uma eleição que será marcada por uma votação muito estreita entre os candidatos. Não há como prever o futuro presidente da Argentina, uma vez que as pesquisas foram congeladas em função da própria legislação eleitoral daquele país. No entanto, nessa reta final, há uma disputa alocada exatamente aos eleitores indecisos, como que esse eleitorado vem sendo disputado por ambas as candidaturas, de um lado, Javier Milei, moderando os discursos, acenando exatamente por uma política de não privatização em áreas da saúde e educação, e, por outro lado, Sérgio Massa, focado exatamente nessa captura de votos, nessa conquista de mentes e corações por parte do eleitorado feminino, ou seja, como que as mulheres podem decidir essa eleição na Argentina, já que as últimas pesquisas apontam praticamente para o empate técnico. Há uma margem reduzida em algumas pesquisas em relação à candidatura de Javier Milei. No entanto, com o último debate eleitoral, veja que houve uma série de remanejamentos, ponderações nas declarações dos presidenciáveis. Em suma, Felipe, estamos diante de um final de semana repleto de expectativas. De expectativas e repleto de emoções, né, professor? Bom, a gente podia aqui discorrer, eu acho que o bloco inteiro, sobre várias questões aí que estão envolvidas nessa corrida presidencial, questão de relações internacionais, economia, enfim. Mas vamos puxar um pouquinho aqui para o agronegócio. Javier Milei venceu ali no primeiro turno em províncias importantes para o agro de lá, como Córdoba, Santa Fé. Para o setor da Argentina, para o setor agropecuário da Argentina, ele seria o melhor candidato a assumir a presidência ou não? Há pontos positivos e negativos em ambos os candidatos? Acredito que não, Felipe. Em função das inconstâncias e das declarações, digamos, nocivas a diversos setores da economia argentina. Isso se expressou, por exemplo, em declarações de Javier Milei em relação ao Mercosul. Mercosul, como todos sabem, foi articulado em meados da década de 1980, a partir das presidências de Alfonsín, na Argentina, e Sarney, no Brasil. Acabou se consubstanciando no chamado Tratado de Assunção, na década de 1990, e de lá para cá, fortes correntes de comércio envolvendo, inclusive, o setor do agronegócio. E percebam que essas declarações formuladas por Javier Milei são declarações problemáticas que tocam em interesses estratégicos e interesses sociocomerciais da economia argentina. A título de referência, vale relembrar como que Javier Milei deu declarações contrárias ao atual governo do Brasil e também declarações contrárias aos interesses de Pequim. Lembrando que a China trata-se da maior parceira sociocomercial da Argentina e é credor, inclusive, Felipe, dos títulos da dívida argentina. O Estado chinês, no fundo, acabou absorvendo parte da dívida argentina e essas declarações acabam comprometendo certas correntes de comércio que tocam exatamente no agronegócio. Você citou, por exemplo, a província de Córdoba. Há uma preocupação por parte de certas frações de classes dominantes daquilo que pode ser um governo de Javier Milei, já que as declarações são declarações que oscilam bastante,
são declarações que, no fundo, comprometem uma série de instituições por parte do Estado Nacional argentino, em especial na proposta de dolarização completa da economia argentina, de extinção do Banco Central. Então, essas disputas estão colocadas e o candidato do atual governo, Sérgio Massa, aposta em grande medida nessas oscilações, em uma campanha pautada muito pelo medo, para avançar exatamente nessa reta final, nesse último final de semana, que decidirá no segundo turno o futuro da Argentina. Para o agronegócio brasileiro, porque a gente tem estabelecido aí parcerias comerciais muito importantes, né, com o nosso vizinho. Será que o agro brasileiro tem um preferido ali para assumir a presidência da Argentina? Veja que, independentemente do governo, acredito que um certo pragmatismo, Felipe, deve se impor. Essas relações sociocomerciais, os fluxos comerciais, as correntes de comércio, estão consolidadas nas relações bilaterais entre Brasil e Argentina. Obviamente que, por parte do atual governo, há uma preocupação com o futuro da Argentina, já que há toda uma tentativa por parte de Javier Milei de colocar em descrédito, por exemplo, o Mercosul. Ou seja, para a política externa brasileira, para o setor do agronegócio, veja que há uma série de inconsistências que são desenhadas na candidatura de Javier Milei, porque nós não sabemos exatamente as garantias jurídicas que poderão se materializar em um futuro governo Milei. No entanto, eu acho que Itamaraty consolidou sua posição de ampliação do Mercosul. Tivemos recentemente a votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para adesão, para a inclusão da Bolívia, no sentido de ampliar as relações comerciais brasileiras na região, e muito em sintonia, Felipe, em sinergia com aquela política externa de cooperação Sul-Sul, de fortalecimento dos BRICS, de uma agenda vinculada também ao continente africano, mais do que isso, com a ampliação do Mercosul e a expansão dos negócios brasileiros, que passam exatamente também pelo setor do agro. Veja que essa eleição decidirá em grande medida os rumos da América do Sul daqui por diante. Muito bem, professor. Em suma, não dá para simplesmente um país virar as costas para o outro, querer cortar relações, né? Tem muita coisa além envolvida nessa história. Bom, professor, a gente vai acompanhar aqui de perto toda essa apuração, toda a movimentação lá da eleição no domingo, e na semana que vem a gente conversa com o senhor, repercute sobre o resultado e vamos ver o que está por vir, porque realmente a gente ainda não consegue fazer um chute mais assertivo, né, digamos assim. Mas eu queria agradecer a sua participação com a gente nessa sexta-feira. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Felipe. Um bom final de semana a todos os nossos telespectadores. Bom trabalho.